Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 13, intitulada Os Agentes Internos Modificadores do Relevo, que você poderá encontrar no seu livro didático e acompanhar a partir da página de número 64. Vamos nessa então? Então pessoal, como nós sabemos, o relevo terrestre ele sempre sofreu alterações ao longo do tempo. O relevo não se formou com a atual característica, mas foi um processo de transformação a partir de dois tipos de agentes. Os agentes externos e os agentes internos de formação e transformação do relevo. Os agentes externos, também chamados de agentes exógenos, são esses que nós percebemos externamente na superfície, como os diversos tipos de erosão. Erosão eólica provocada pelos ventos, erosão pluvial provocada pelas chuvas, erosão fluvial provocada pelos rios, erosão glacial provocada pelo derretimento de neve ou gelo, erosão marítima provocada pelas ondas do mar e a própria erosão antrópica provocada pelo homem através das obras que ele vai construindo, como estradas, pontes, túneis. Tudo isso são agentes externos, são agentes exógenos de transformação do relevo. Só que hoje nós vamos nos reportar com maior ênfase aos agentes internos ou endógenos de transformação do relevo. Ou seja, são já os agentes que vêm de dentro para fora. Não são esses observados na superfície. São aqueles que vêm de forças descomunais do interior da Terra e agem aqui na superfície. Daí a denominação de internos ou endógeno, endo, dentro. São agentes que vêm de dentro para fora, provocando bruscas transformações na superfície terrestre. E o primeiro desses agentes é o vulcanismo. Vocês sabem que existem áreas no planeta que são suscetíveis a atividades vulcânicas. Essa semana eu vi, por exemplo, uma imagem muito interessante nas redes sociais, foi até parar na TV, de alguns jovens jogando vôlei próximos de uma atividade vulcânica, de um vulcão em erupção lá na Islândia, né? A gente sabe que a Islândia é um país europeu que tem muita atividade vulcânica, muitos vulcões ativos e inativos, mas não é apenas o caso da Islândia. Várias partes do mundo têm vulcões, como o Japão, México, Chile, a Itália, que tem dois famosos vulcões, o vulcão Etna e o vulcão Vesúvio. Então, muitas áreas do planeta, principalmente aquelas situadas nas margens de placas tectônicas, é bom que vocês saibam que o planeta é dividido em 10 grandes placas tectônicas. E nessas áreas de encontro dessas placas, nas margens, é que é a realização dos vulcões, das erupções vulcânicas. Então, não se preocupem. O Brasil está livre dessas atividades vulcânicas porque o Brasil tem seu território preponderantemente colocado no centro de uma placa tectônica. O Brasil está situado numa porção central, portanto está livre de eventuais atividades vulcânicas. O Brasil teve atividades vulcânicas há milhões de anos, porque hoje somente essas áreas próximas das margens é que sofrem dessas atividades. Como eu disse, Chile, México, Japão, Islândia, Itália, Turquia, são áreas que têm atividades porque são áreas próximas das margens das placas. O Brasil, por ter uma porção central, está desprovido desses problemas vulcânicos. Agora é óbvio, para quem gostaria de experimentar um espetáculo da natureza e ver pessoalmente uma erupção vulcânica, esse episódio, esse evento geográfico, ele é impossível de ocorrer no Brasil. Lembrando que os vulcões, eles são ativos e inativos. Ativos são aqueles que têm atividades constantes, de tempos em tempos ele entra em erupção e lança seu material magmático, né, suas lavas. Logo essas lavas escorrem pela superfície, petrificam e se tornam rochas magmáticas ou ígneas. E existem também os vulcões inativos, que são aqueles que passam longos períodos adormecidos e que de vez em quando, eventualmente, uma vez ou outra, ele entra em erupção, mas são casos raríssimos. Existem vulcões inativos há milhares ou centenas de anos e nunca mais eles entraram em erupção. Os ativos não, eles têm espaços de tempo entre uma erupção vulcânica e outra menores. Acontecem em algumas décadas ou alguns anos, enfim, né? Também é bom lembrar desses agentes internos ou endógenos, modificadores do relevo, os terremotos, né? As atividades sísmicas que vêm do interior da Terra e provocam uma grande destruição. Lembrando que os terremotos, assim como os vulcões, só acontecem geralmente nas margens das placas tectônicas. É por isso que o Brasil também não sofre, felizmente, de grandes abalos sísmicos, né? Por falar em abalos sísmicos, existe um aparelho para medir a intensidade desses terremotos. É o sismógrafo. Como o terremoto é chamado de abalo sísmico, sismógrafo é um aparelho que mede a intensidade dos terremotos e ele vai de 0 a 10, sendo que
Quanto mais próximo de 0, menor a intensidade. Quanto mais próximo de 10 são terremotos de grandes intensidades. Terremotos geralmente a partir de 6, 7 na escala Richter, que é a escala que mede a intensidade dos terremotos, a partir de 6, 7 já são realmente sentidos. A partir de 8 eles são catastróficos, né? Por exemplo, aconteceu no Chile, há alguns anos atrás, de intensidade 8.8 na escala Richter. Essa intensidade é de 0 a 10. 8.8, por exemplo, teve uma cidade no Chile que ela afastou, ela mudou, ela se deslocou 3 metros, né? Ela moveu-se 3 metros, outras alguns centímetros. Essa de 3 metros foi onde aconteceu realmente o epicentro do terremoto, tudo bem? Lembrando que alguns países lidam melhor com os terremotos. Alguns países, como o Japão, já tem uma estrutura, os prédios já têm molas para amortecer esses tremores. O Japão tem uma engenharia muito moderna e rapidamente recupera as áreas atingidas por terremotos, mas infelizmente existem países, geralmente os mais pobres, como Haiti, Chile, que têm dificuldades. Sempre que tem uma ação de um terremoto, às vezes eles demoram anos para recuperar todas as obras destruídas por essas atividades sísmicas. E por falar em atividades sísmicas, ainda temos o terceiro e último agente interno modificador do relevo, que são os maremotos, lá na Ásia chamados de tsunamis. Isso acontece quando as placas tectônicas se movem debaixo do oceano. Então quando elas se movem, elas geram ondas gigantes, que atingem 10, 12 e até 16 metros de altura, e que invadem os litorais, invadem as áreas costeiras e provocam uma destruição por onde passam. Os últimos grandes maremotos aconteceram na Indonésia e no Japão e provocaram catástrofes. Várias vidas humanas foram ceifadas e a própria destruição provocada pela onda gigante, né? Pelo alagamento proporcionado nessas áreas litorâneas. Então esses são basicamente os 3 agentes internos ou endógenos de modificação do relevo. Lembrando, o vulcanismo, os terremotos e os maremotos, também chamados de tsunamis. Aqui nós paramos, até a próxima, se Deus quiser.